Vamos lá para a aula 1 de análise estática, através do SolidWorks Simulation. É uma aula de Finite Element Analysis, ou análise por elementos finitos. Definir aqui as medidas da peça, né? É uma chapa comum, com furo no meio, definindo aí o comprimento de 200 mm, por uma altura de uma largura aí de 100 mm. A espessura, deixar padrão aí, 10 mm mesmo, seria uma chapa de 3/8. A medida desse furo, vamos deixar com quanto ele está aqui. Está com 28 mm de diâmetro, vamos deixar com 30 mm. Você vê que é uma peça bem simples, é uma chapa que vai ficar submetida a tração. E o ponto mais crítico aí, pra gente, eu acho que vai ser esse furo no meio. Bom, abrindo o módulo de análise, o módulo Simulation. No meu computador aqui, ele já está como, você pode reparar que ele já está clicado na partida, ou seja, quando você abre o SolidWorks, ele já mostra, já abre o SolidWorks Simulation. Tem também essa outra aba, em Simulation, Opções, você vai alterar as opções voltadas para o SolidWorks Simulation especificamente. Aí você tem o sistema de unidades, vamos deixar no sistema internacional mesmo, que é metros, quilogramas e segundos. O meu já está selecionado em milímetros. Tem as unidades de temperatura, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Velocidade angular, radianos por segundo. Vou deixar em megapascal, que é uma unidade mais fácil de fazer cálculo aí. Diagrama de cores é como o SolidWorks vai mostrar os resultados das análises. E aqui vem uma parte mais estratégica, né? Você tem o solver do SolidWorks, você tem o solver automático, tem a alternativa do Direct Sparse, é um método direto de resolução, ótimos para problemas pequenos ou médios aí, que é o nosso caso. Né? Ele resolve o sistema de equações exatamente, porém usa mais memória. Então, para peças médias a pequenas, até que ele é aceitável. Só que se você estiver usando peças maiores, para não sobrecarregar de memória, seria o adequado aí você usar esse FFE+, que seria solver iterativo. Ele faz um método numérico de resoluções de cálculos aí, aproximativo, porém ele funciona muito bem para peças maiores, com muitas equações. Então ele faz uma aproximação e ele vai indo e voltando nos cálculos até que ele encontre vamos dizer assim, um erro aceitável. Né? Para uma peça grande, complexa, vale muito a pena usar esse método. Por causa da nossa peça, que é bastante simples, a gente pode deixar até nessa opção de Direct Sparse, porque pode fazer o cálculo completo e a peça é simples, não vai sobrecarregar tanta memória assim. Aqui na pasta de resultados, você determina onde o seu estudo vai ser salvo. Tem a pasta de documentos SolidWorks, a pasta padrão, mas eu vou usar a pasta que eu criei na área de trabalho aqui para salvar meus estudos.
Já nessa pasta estudo 1. Estudo 1, ferro. Isso no meu caso. Você pode deixar na pasta padrão do SolidWorks. Bom, aqui em consultor de estudos, vamos criar um novo estudo. Vou chamar esse novo estudo de FEA, estudo 1. Quando eu falar FEA aqui, você pode entender como análise estática. Vamos aplicar o material, a peça. Por enquanto é uma peça genérica. Eu vou escolher aqui um aço AISE 1020, com um teor de 20% de carbono. Um aço quase básico aí, deixando a unidade em megapascal. E aqui são as propriedades desse material. Principalmente aqui, a característica que a gente vai acompanhar é esse limite de escoamento em vermelho. Está escrito aqui embaixo, 351 Newton por milímetros quadrados. Isso daí se transforma em megapascal, né? Que é o limite de escoamento, em que momento o material vai deformar plasticamente. Ou seja, é o limite entre a deformação elástica e a deformação plástica. Acessórios de fixação, é assim, como essa peça vai estar fixada, né? Vamos deixar esse lado da peça como fixo. Deixar aí como fixo. A outra componente atuando nessa peça é o consultor de cargas externas. Você tem vários tipos de cargas nessa opção: torque, pressão, gravidade, força centrífuga. O que vamos usar nesse momento é a força. Essa força vai ser uma força de tração atuando neste lado da peça. Repare que as setas estão apontando para dentro da peça, aí seria uma compressão. O que queremos aí é uma tração. Então você tem que inverter essas setas aí. Tem ali, clicando ali em inverter direção. Vamos usar a forma métrica para resultados. Que esforços vamos colocar nessa peça? Essa força vai ser de 1000 kgf. Então, 1000 kgf tracionando essa peça. Executar estudo, você tem aí criação de malha, criar malha. Ou você pode também vir na malha, clicar com o botão direito do mouse e criar malha também. São dois caminhos iguais aí, que levam ao mesmo estudo. Densidade da malha. Você tem a malha padrão e você tem a malha com base em curvatura. Para peças retangulares, totalmente retangulares, quadráticas, aí, cúbicas, você pode usar a malha padrão. No caso da nossa peça, você tem uma circunferência, esse furo no centro da peça. Então, nesse caso, é melhor usar uma base em curvatura, malha com base em curvatura.
Então essa malha com base em curvatura vai haver um afinamento em termos de cálculo do software, onde a parte é curva na peça, portanto nesse furo. A questão da qualidade da malha, você pode ver nesse triângulozinho azul na tela. Se você tem uma peça de 10 milímetros de espessura, não faria sentido você usar um elemento maior de 10 milímetros. Então, para esse tipo de peça, com 10 milímetros de espessura, você poderia usar aí um elemento de 5 milímetros. Ou seja, seriam praticamente 2 camadas de análise nessa espessura. 2 elementos finitos, né? 2 discretizações na peça. Quanto mais fino, os cálculos vão ser mais confiáveis, né? Mas aí é uma relação entre o que você quer, a complexidade do estudo e o tempo que você tem também. Girando a malha agora. E depois de gerar a malha, a gente vai executar o estudo. Você pode ver que tem também para o estudo as 2 abas aí, né? A aba principal e a aba na linha de estudos, clicando com o botão direito do mouse. Como é uma peça pequena e simples, o estudo é gerado rapidamente. Você pode ver nos resultados aí, onde estão as maiores tensões, que é justamente nesse furo, né? Em termos de limite de escoamento, você está vendo o material dando como 351 megapascal. Trezentos e 351,5, né? Essa opção de definição fora do automático, nessa opção você determina o limite de escoamento acima do qual tudo vai ser considerado como crítico. Nesse caso eu coloquei como 351 megapascal. Tudo que tiver acima de 351 megapascal seria mostrado como vermelho. Porém, nesse caso, os esforços não estão superando isso. Então, estou reduzindo aqui para 110 megapascal, para 50 megapascal, e você começa a reparar aqui que as linhas de tensão começam a esquentar mais aí, né? Aumentei a carga para 10.000 kgf. Vamos ver aí, girar uma nova malha. A malha está totalmente fina, pode reparar. E executar um novo estudo. Lembrando que a carga estava como 1.000 kgf, agora passei para 10.000 kgf. Tem o resultado no gráfico. O limite de escoamento do material continua o mesmo lá embaixo, como 351 megapascal. Mas aqui, na barra de cores, à direita da tela, você já repara que no ponto vermelho na peça, já está marcando tensões mais altas aí. Essa opção é a mesma coisa. Coloquei como 300 megapascal aí de limite. Tudo que estiver acima disso é considerado como vermelho. Mas aí eu voltei para automático, porque essa forma automática ela atende muito bem o nosso objetivo aí. Em termos de formato aí numérico, vamos deixar como geral. E ok. Pode ver que nessa parte dentro do furo, a parte de maior tensão está atingindo aí 335 megapascal.
unidade em megapascal. Aqui na imagem a gente repara em opções avançadas, valores de nó e valores do elemento. Eu costumo usar geralmente valores de nó, porque o valor de nó mede, na malha, ele mede a intersecção de entre cada elemento, né? Ou seja, ele mede as tensões aí de uma forma geral na peça, de uma forma mais suavizada, né? E contínua. Agora, quando você usa valores de elemento, aí você está medindo, como a gente pode ver na imagem aí, ele faz uma análise em cima do elemento finito em si. Então você consegue perceber que no gráfico estava mostrando ali o quadriculado de uma análise de cada elemento, né? E não da intersecção entre os elementos. Por que você usaria valores de nó ou valores de elemento? Geralmente, os valores de nó satisfazem a nossa necessidade aí, porque ele vai, de um modo geral, verificar o limite de escoamento do material. Em alguns casos, você pode precisar analisar os valores do elemento. Em que casos? Aí? Quando a malha está mais grossa e você está desconfiado que em determinada região o estudo não está sendo bem feito. Aí você então colocaria como valores do elemento, né, para analisar ali uma região muito específica. Bom, estamos na aba de deslocamento aí, o quanto a peça deformou através dessa aplicação da carga, e o que a gente pode ver é que ela deformou 1/10, como está no gráfico. Em que região ela deformou 1/10? Na extremidade que não está fixa da peça. Como você pode ver, essa extremidade vermelha. A deformação, então, completa foi de 1/10 de milímetros. Observando agora a deformação equivalente, que, como o nome diz, seria aí como uma resultante de vetores aplicada a essas deformações, as deformações decorrentes das cargas aplicadas à peça. Essa deformação equivalente, ela, vamos dizer assim, na prática, ela está considerando a maior deformação no ponto mais crítico da peça, que você já sabe, no furo da peça, como a gente pode ver na imagem. O gráfico dessa imagem agora deve estar considerando os valores de elemento, né? Por isso que está quadriculado assim. Reduzindo para 3 casas decimais. Está dando aí no pior ponto 0,00133 milímetros de deformação nesse furo. Como a peça está submetida a uma tração, esse furo, provavelmente ele tende a ficar oblongado. Então, na parte vermelha, o que está acontecendo aí, essa parte vermelha está sofrendo como que um esforço de tração também. Ou seja, como se a peça como se esse furo estivesse tentando ser aberto, rasgado. Agora eu passei para valores de nó e já ficou o estudo mais suavizado. Então, a conclusão do nosso estudo é que o ponto de maior tensão na peça é no furo mesmo, nessa parte em vermelha na imagem. Bom, vamos ver mais um resultado aqui, na definir plotagem de tensão.
um outro tipo de tensão, que vai ser aqui a tensão principal, de primeira ordem. Ou seja, é a principal tensão que está atuando nessa peça. Vou colocar a deformação da imagem em escala aqui de 20 vezes. O resultado está em megapascal e está dando 341 megapascal no ponto máximo de tensão aí nessa peça. Como a gente pode ver no furo, né? Ou seja, a tensão, você repara que o resultado de 341 está sendo maior do que no nosso estudo de tensão normalmente aplicado aí. Ou seja, na tensão principal de primeira ordem, ele está considerando com foco mais na maior carga que a peça está sendo submetida. Mais uma vez, esse tipo de estudo de tensão principal aí de primeira ordem, ele se torna interessante quando você está querendo analisar um ponto específico da peça. É um estudo mais detalhado, digamos assim. Fator de segurança. O que seria o fator de segurança? É uma relação entre o limite de escoamento do material, que no nosso caso você pode ver na barra vertical na tela, no lado direito da tela, é o limite de escoamento de 352 megapascal, que seria o limite de escoamento do material. E acima no gráfico, ali como resultado 335 megapascal, é a tensão a qual a peça está sendo submetida especificamente. Então, considerando essas duas tensões, a tensão, o limite de escoamento do material e a tensão a qual a peça está sendo submetida, você faz uma divisão aí entre o primeiro limite de escoamento e o segundo. Com isso você encontra o fator de segurança. Você pode reparar na barra vertical em azul, está dando 50 vezes, ou seja, nas partes onde a peça está sendo menos solicitada, você consegue ter uma folga de 50 vezes com relação ao limite de escoamento. E o problema nesse caso é que você pode estar usando muito material para pouca carga. Porém, nas partes em vermelho, você está tendo o fator de segurança aí de 1.1. Significa o quê? Você está tendo só 10% de folga para carga em relação ao limite de escoamento do material. Ou seja, está muito em cima. Aí o fator de segurança está muito baixo. É costume se utilizar fatores de segurança de 3 vezes, aí, pelo menos. Né? Então, onde a gente viu ali no gráfico 1.1, está sendo 10% de folga com relação ao limite de escoamento do material. Nesse caso, estaria muito apertado. Teria que melhorar essa peça. Bom, na aba de percepção do projeto, como eu cliquei agora, o SolidWorks, ele, mais uma vez, graficamente, ele afina a região que está sendo mais solicitada de carga aí. Então, quanto mais o nível de carga, aqui à esquerda da tela, quanto mais você aumentar, ele está considerando todas as cargas. Quanto mais você reduzir, ele reduz para o mais carregado, ou seja, mais uma vez comprovando que é naquela parte do furo,
né, que gerou maior tensão ali. Então, para essa peça está muito clara uma coisa: o ponto de maior tensão é no furo, ou seja, aí que você deve focar a sua relação de projeto. Aí, se você vai gastar mais material, menos material, se vai fazer algum chanfro, algum alívio de tensão, substituir o material. Nesse caso, a gente está usando o ASME 20 com 20% de carbono. Então, você consegue visualmente entender o que está acontecendo com esse material. Então, esse estudo termina por aqui. Obrigado, até a próxima.